Olá, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do meu canal. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Nesse vídeo eu gostaria de explicar para vocês algo que é muito interessante, que é como utilizar os 8 critérios de diagnóstico de maneira prática. Ou seja, na prática da acupuntura. Esse vídeo é dividido em duas partes. Uma parte que é voltada para o iniciante, pessoas que ainda não viram pontos, meridianos, canais, eles começaram o curso recentemente, mas que eu julgo é muito importante terem essa informação já de largada, essas informações, porque essas informações elas definem estratégias de tratamento. Usar moxa-bustão, usar agulha, evitar moxa-bustão, evitar agulha, usar técnicas de tonificação, de sedação. Então são estratégias gerais, orientações gerais que são importantes de você ter, são informações valiosas, porque muitas vezes o aluno olha para os 8 critérios, ou ele foca no passo seguinte, que é determinar a síndrome Zhang-Fu, né? É trazer onde é que está essa deficiência, é no rim, é no coração, que é o próximo passo, o passo natural, ou então ele fica perdido. Ele fala, o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer. E esse primeiro slide, essa primeira parte, ela tem um esquema que visa mostrar para esses alunos iniciantes quais as informações, como você pode lidar com essas informações que você obtém do paciente usando os 8 critérios. E como isso é valioso na prática clínica, aí vem na segunda parte, que é uma parte que é voltada para alunos já mais avançados, que já têm um conhecimento dos pontos, dos meridianos, das técnicas, e para profissionais também. Como você consegue, com os 8 critérios, só com os 8 critérios, ainda não chegando nas síndromes de Zhang-Fu, ainda não chegou nessa etapa, como você já pode definir estratégias de tratamento com pontos de seleção e técnicas a serem usadas. Isso é resultado da tradução que eu fiz de um artigo escrito por um dos maiores acupunturistas, um dos maiores expoentes da acupuntura do planeta, Dr. Cao Yimin, da Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, que é a Universidade de Medicina Chinesa, tradicional chinesa de Tianjin, uma das melhores do mundo, e ela o enfoque dessa universidade é acupuntura, especificamente acupuntura. Lógico que tem ervas, tem tuinar, qigong, mas o forte dessa universidade é a pesquisa e ensino de acupuntura. Então, ele traz, nesse paper de 1994, as informações de estratégias e técnicas e pontos de acupuntura que você pode extrair só com os 8 critérios, segundo a experiência clínica dele. Então vale a pena assistir até o fim esse vídeo, traz muita informação importante. E se você acha que os 8 critérios é só um passo intermediário, né, um passo intermediário entre os dados que você coletou e a síndrome Zhang-Fu, você está redondamente enganado ou está redondamente enganada, porque, como você vai ver, você, com os 8 critérios, só com essa informação, você já tem como estabelecer o começo de um plano de tratamento, já selecionando pontos e técnicas. Então vamos para o PowerPoint, eu vou explicar para vocês como isso acontece, lembrando que tem a parte para os iniciantes também, que traz informações extremamente valiosas. Muito obrigado pela sua audiência e vamos aí para o PowerPoint. Tchau! Agora aqui no computador, eu gostaria de explicar nesses 4 slides para você como os 8 critérios podem trazer informações importantes já para você planejar o seu tratamento, o tratamento do seu paciente. Muitas pessoas chegam nesse estágio dos 8 critérios, fazem a análise bem feita, mas alguns tendem a querer passar direto para síndrome, que é um estágio mais avançado, síndrome de Zhang-Fu, né? Você pega e tenta identificar outros fatores, né? Por exemplo, aqui você não tem a presença de umidade, você não tem a presença do vento explícita, né? E você não tem a presença de fleuma, então você não tem o Zhang-Fu, você não fala de coração, não se fala de pulmão, só que esse já é o estágio após a análise inicial dos 8 critérios. Só que muita gente esquece ou não sabe que os 8 critérios já podem fornecer informações importantes para o seu plano de tratamento. Então, começando aqui por superficial e profundo, o mais importante
é analisar a localização e a profundidade onde está a moléstia. Então, se ela é superficial, o que é considerado superficial? Pele, músculo, tendão, osso e uma moléstia no corpo inteiro, mas superficial, em termos de dores na musculatura no corpo inteiro, no caso de um estado febril, né, uma febre alta. E o profundo é considerado uma moléstia de órgão e víscera, Zhang-Fu. Então, mesmo assim, no superficial você tem subdivisões, coisa que poucas pessoas discutem. Essas subdivisões que já podem, como você vê aqui, fornecer informações vitais de como vai ser o seu procedimento. Então, se você tem uma moléstia superficial afetando pele e músculos, a punção é superficial. Então, existem várias técnicas para tratar problemas de pele, né? E você vai perceber que todas elas, a grande maioria delas, envolve uma punção superficial. Em alguns casos até horizontal, né? Músculos também, né? Muitas vezes você cerca aquela região que está afetada. Tendão e osso é uma punção com uma profundidade maior do que nesse caso, né? Da pele e músculos. Uma punção profunda, sempre respeitando os limites daquela área em que você escolheu ali, ou a área afetada, né? Escolheu para o tratamento. Então, é profunda, mas tem um limite, né? Corpo inteiro, no caso de um resfriado comum, o paciente sente dor, incômodo no corpo inteiro, uma gripe. Técnicas com punção superficial, muitas vezes você faz sangria, faz martelo de 7 pontas aliado à sangria para expelir o agente perverso. Então, são técnicas aí que você, se você não viu, está no começo do curso, você vai ver no ambulatório, no seu ambulatório, e se você já viu, você já guarda isso como uma informação importante já dos 8 critérios. Você já tira isso dos 8 critérios. Você não precisou chegar ainda na síndrome. É o rim que está afetado, é tendão e osso, então é vesícula biliar. Não, você já tem essa informação. O problema no tendão, a punção é um pouco mais profunda do que um problema de pele e músculos. Já fica com essa informação que é importantíssima. Se o problema for profundo, aí você tem aqui uma similaridade, né? Você vai ter excesso ou deficiência, porque é um problema profundo e significa que o problema é interno. Então, métodos de tonificação, se for deficiência, uma coisa que parece muito lógica, mas eu cansei de ver alunos perguntar isso em provas, né? Para os alunos, o que você tira dessa informação? E vários alunos não conseguiam responder, né? Porque eles estão focados na síndrome de Zhang-Fu. Então eles não conseguiam enxergar que daqui uma coisa tão óbvia, né? Sem querer desmerecer, né, a inteligência de ninguém, mas eu mesmo já fui aluno e acho que fiz coisas piores quando era aluno, mas a deficiência ela já te indica que você tem que tonificar. Agora, essa informação aqui é interessante. Então muitos chegavam aqui, né, tonificação, mas essa informação é importante. Nesse caso, se usa mais moxa e menos agulha. Então, menos agulha, menos acupuntura e mais moxa-bustão. Uma grande maioria dos alunos chegavam aqui, alguns poucos chegavam aqui, né, que é uma consequência lógica, e pouquíssimos chegavam nesse ponto aqui, que é a informação que eu quero passar aqui, que eu julgo importante nessa videoaula. Então, o excesso é a mesma coisa. A pessoa ia lá na prova, às vezes está na ansiedade da prova, quer resolver ali, chegava até aqui. E aí, o que você faz com isso? É um excesso, gente. Ceda, né? Tá, cheguei aqui. E aí, como você vai sedar? Ih, não sei, professor. Usar mais agulhas e menos moxa-bustão. Ou seja, usar mais acupuntura e menos moxa-bustão. Então, essa informação aqui é importante. Acredito que a grande maioria de vocês, né, os tempos mudaram, as informações, aí, a didática dos professores está muito melhor. Então, os livros, aí, a grande maioria de vocês deve chegar aqui. Mas são poucos que têm essa informação aqui.
Tá muito importante, porque você já sabe, ó, vou aqui usar moxa, vai separando a moxa ali. Seja qual ponto que você decidir, você vai pensar em moxa bustão. Aqui no caso é agulha. Agora, qual técnica de agulhamento, né? Qual método, qual manipulação? Aí é para quem já está no ambulatório, né? As escolas no Brasil, todas elas são muito boas e se você tem alguma dificuldade também, ou tem interesse em se aprofundar, a gente trabalha com esses intercâmbios aqui para a China, especificamente com o SEATA, né, a Escola de Acupuntura SEATA de São Paulo, trazendo alunos todos os anos. Aí você vai se aprimorar aqui nos métodos, mas essa informação é vital. E moxa bustão também. Então aqui é a mesma coisa, né? Deficiência e excesso, usar mais moxa, menos agulha, métodos de tonificação. E a mesma coisa, excesso, usar mais agulha, menos moxa, métodos de sedação. E aí tem casos mistos, né? Tem casos mistos que tem excesso num lugar e deficiência em outro, excesso em cima, deficiência abaixo. Tem casos que você tem frio no aquecedor inferior e calor no aquecedor superior. Você pede para o paciente mostrar a língua está branca na base da língua e está super vermelha na ponta. Então é um caso de frio abaixo e calor acima, né? E aí você tem que usar técnicas de tonificação e sedação combinadas, né? Em alguns pontos você vai sedar, outros você vai tonificar e combinar as técnicas. O importante aqui é analisar o estado da força do Qi correto e do Qi perverso. Quem está ganhando essa batalha, né? Se é o correto ou se é o perverso. E no caso aqui de frio e calor, no frio você usa moxa e poucas agulhas. No calor, usar técnicas para expulsão de agente perverso, Xie, né? Energia perversa e sangria. Aí você tem situações em que você tem calor verdadeiro ou frio falso. Tá? Nesse caso, usar agulha e evitar moxa. Frio verdadeiro e calor falso. Usar moxa bustão e evitar agulha. Então o mais importante nessa fase é você diferenciar o tipo de doença. E aí, termino aqui a parte para quem é iniciante. E essa segunda parte aqui, ela traz para você que já está em ambulatório, como você usar os 8 critérios, segundo a experiência do Dr. Cao Yimin, da Tianjin TCM University, uma das melhores do mundo. Como você pode usar, já extrair pontos de acupuntura na experiência dele, de acordo com os 8 critérios. Então, se você está nesse universo aqui do superficial, você já pode pensar em pontos com vento no nome, que a grande maioria dos casos, o fator que ataca a superfície é vento mais 3 pontinhos. Ou é vento mais frio, vento mais calor, umidade, vento, umidade, vento e alguma coisa que vai perturbar ali a superfície. Portanto, é óbvio que você vai ter que remover esse vento. E aí você escolhe pontos que tem vento no nome. Todos esses pontos aqui são siglas, mas eles têm vento no nome. Vento é Feng, né? Ou Fong, na pronúncia correta. E aí, ou mais ou menos correta, né? Então, Feng é vento em chinês. O VB20 tem vento no nome. O VG16 tem vento. Bexiga 12, VB31 e o VG14, ele não tem vento no nome, mas ele é um ponto que remove Xie e limpa calor, né? Então ele é um ponto que concentra os canais Yang, e em casos de febre, resfriado comum, é muito importante você fazer uma sangria nesse ponto. Muitas pessoas fazem a sangria ou com a lanceta ou com um martelo de 7 pontas e jogam uma ventosa em cima para potencializar a saída desse sangue aí, que é um sangue perverso, né? Um sangue tóxico, ele carrega para fora, né, o Xie. E aí você consegue abaixar essa febre aí, na grande maioria dos casos. E G4 é um ponto do Yangmin. O Yangmin tem abundância de Qi e sangue, conecta com o Taiyin da mão, né? O IG4 é acoplado, o IG é acoplado com o pulmão. Pode ser usado para limpar calor e eliminar o Xie, o agente perverso, da superfície. Então o Dr. Cao Yimin
né? Superficial, 8 critérios. Você não chegou em nenhuma síndrome ainda, você já tem pontos que você pode usar, pontos de acupuntura, né? Com técnicas, inclusive. Eu falei do VG14 com técnica de sangria. Então, VG14, VB31 e os outros que tem Feng no nome, né? Vento. VG14 não tem o vento, né? O Tatray, e ele tem essa característica de reunir ali os canais Yang. Então você já tem uma técnica, né? Só com essa informação aqui, né? E aí você cairia para cá, né? Corpo inteiro. Expelir o Xia. Você estaria aqui, nesse universo aqui. Então, falamos do IG4 também, que é um outro ponto que pode ser usado. IG11 também é do Yang Ming da mão, e é ponto mar, né? Ponto mar do IG, que é um ponto que elimina calor, um ponto excelente para usar em pacientes hipertensos. Sempre que você tiver um paciente hipertenso, pense nesse ponto, até fazer uma sangria nesse ponto. Portanto, num quadro febril, ele pode ser usado também. Alguns fazem sangria no IG11. Outros fazem técnicas de sedação. Então você já tem uma informação aí de uma técnica. TA5, ponto famosíssimo, né? É o Waiguan. Tem o Neiguan, que é o portão da interior, né? Nei é interior. E é análogo, até em posição, né? Ao Waiguan, que é o TA5. Então o Neiguan é o pericárdio 6. Eles estão na mesma linha. Ele, além dessa característica de ser análogo ao pericárdio 6, ele é um ponto que tem no nome dele de portão externo. Ele abre para o exterior. E, portanto, é um dos melhores pontos para eliminar o Xie, a energia perversa, da superfície. Então, falou superficial. Só tenho essa informação, Efraim. Não consegui chegar na síndrome. E agora? Vou ficar perdido aqui? Não, já dá para fazer alguma coisa, né? Bastante coisa. Veja bem, esse quadro aqui, aproveitando a experiência do Dr. Cao Yiming, que foi publicada, né, nessa revista dessa universidade famosíssima, que é a Universidade de Medicina Chinesa de Tianjin, 94. E na parte de profundo, ele recomenda você regular o estômago, né? Você ir na víscera do estômago, usar o VC12 para harmonizar, pois é o ponto de reunião das vísceras e ponto de alarme do estômago. E aí você pode usar pontos de apoio, como VC13, VC11, VC10 e pericárdio 6. Então, o pericárdio 6 ele tem uma grande função, né, um grande efeito, e análogo ao TA5, não vou repetir aqui, né, mas ele está aqui, ó, de um lado tem o TA5, do outro tem o pericárdio 6, que é o ponto de abertura do Yin Wei Mai, o vaso de conexão Yin. Enquanto o TA5 é de abertura do Yang Wei Mai, o pericárdio 6 é do Yin Wei Mai. Então Yin é dentro, né, do corpo. Então ele vai fazer a conexão de tudo que tem ali, tudo que está desconectado dentro do seu corpo. O pericárdio 6, além de aliviar sintomas e sinais e sintomas ali na região do tórax, né, aquela opressão torácica, e enjoo e outras funções, né? A pessoa está com ansiedade, esse ponto pode ajudar. Ele também conecta os canais ali no interior do corpo, né? Faz a conexão. É um vaso maravilhoso, um canal extraordinário. E aí você usa esse ponto juntamente com uma técnica para regular o estômago. Eu, Efraim Ferreira Medeiros, usaria também o estômago 36 e talvez um baço pâncreas 3, complementando essa técnica aqui. Mas quem sou eu, né, para complementar a técnica aí do grande mestre Cao Yiming? Mas fica aí uma informação a mais. De repente você já tem aí, o objetivo é passar o máximo de informação possível para vocês. Então, só essas informações, superficial, profundo. Olha só quantos minutos aqui eu usei falando sobre o que pode ser feito só com esses dois dados. E aí a gente tem deficiência e excesso. As deficiências elas podem ser de Qi, sangue, Yin e Yang. Então, pontos básicos, né? Cheguei na deficiência. Sei que é uma deficiência de Qi, mas eu não sei se é do pulmão, do coração. Estou com dificuldade, Efraim. E agora? Vamos começar aqui. Pegar a experiência do Dr. Cao Yiming. Deficiência de Qi, não esqueça de vasoconcepção 6, que o nome dele é mar de energia, o Qi-Hai. E o VC17, que é um ponto excepcional para captar a energia e regular também a energia torácica, né? Aquele Zhong Qi. Deficiência de sangue.
Baço pâncreas 10, se você não sabe, esse ponto tem no nome dele tem sangue, e é um mar de sangue. Um é mar de energia e o outro é o mar de sangue. E o bexiga 17, que é ponto de reunião, alguns chamam de ponto mestre, ponto de influência do sangue, né? Bexiga 17. Então essa dupla aqui vai ser fundamental. Se você conseguiu chegar nesse ponto, que é uma deficiência, conseguiu chegar, que é uma deficiência de sangue, aí muita gente fala, e agora, Efraim? O que eu faço? Eu não sei se é deficiência de sangue do fígado, se é deficiência de sangue do coração, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Já pode usar alguns pontos, já pode beneficiar em alguma coisa o paciente. É claro que daqui para frente, né? Você tem que ir para frente, continuar com o seu estudo e aprofundando nas síndromes, mas só com essa informação básica você já tem pontos aqui. Deficiência de IN, R3, usar pontos de canal IN e agulha, né? Então, se você tem deficiência de IN, você vai usar esse ponto, não esquecer do R3, e usar outros pontos de canais IN. Eu recomendaria o baço pâncreas 6, é um ponto excepcional porque ele reúne 3 canais IN, fígado, rim e o próprio baço. E usar agulha, deixa a moxa de lado. Deficiência de Yang, olha só que interessante, VC4, ele não usa o VG4, ele usa o VC4 como um portal de entrada com moxa, juntamente com canais de energia Yang. Então você vê a experiência dele, né? Ele deve ter usado o VG4 e de repente achado muito forte técnicas que muitas vezes são pacientes idosos que chegam com deficiência de Yang, e aí você tem a deficiência de Yang e essência junto, né? Então o Yuan Qi também, a energia é primordial ali, a energia original. E aí nesse caso é mais interessante você colocar o VC4 do que o VG4. Agora, se o paciente for novo, né, jovem, não for muito debilitado, o corpo não tiver com a constituição muito debilitada, você pode usar, na minha opinião, né, separando aqui, deixar bem claro que é separado o VG4. E aqui nesse VC4 fica mais uma dica para você, né? Se o paciente estiver muito debilitado, for um idoso, uma pessoa bem debilitada, com uma constituição muito magra, dê preferência à caixa de moxa com queima lenta, suave, né? Não uma queima forte com cones de moxa. Pode ser feito também um bastão de moxa com calor suave, mas aqui na China se usa muito a caixa de moxa em pacientes que estão debilitados. Nas deficiências de órgão, aí se você chegou lá, né? Opa, cheguei aqui na deficiência de rim, aí você pode usar o método Chu-Mo, mais ponto-fonte do canal, as métodos de tonificação, né? Manipulações de tonificação. Então, é a experiência do Dr. Tsao e mim, usar método Chu-Mo, de harmonização frente e verso, mais ponto-fonte daquele canal, do rim. Temos o exemplo dele aqui mesmo, né? Que é o R3. Então, usaríamos o R3, mais o ponto, mais a técnica Chu-Mo e método de tonificação. No excesso, existe um excesso na superfície e não há transpiração, casos paciente que tem uma virose ou um resfriado, mas está sem transpiração, usar VG14, bexiga 12, pontos que já foram discutidos aqui anteriormente, né? Aqui, VG14 e o bexiga 12, nesses casos para limpar a superfície. IG11 foi discutido também, pulmão 7, que também é ponto de vaso maravilhoso, de canal extraordinário, né? E ligação, né, ou ponto de abertura do vaso concepção, pulmão 10, né? Eles estão aqui nesse caso para expelir os agentes perversos. Alguns fazem sangria em pulmão 10, é uma coisa um pouco incômoda, e o VB20 ele sempre está nesses casos de superfície, né? Tirar vento, eliminar o vento é um dos melhores. Técnica de tonificar, perdão, faltou um R aqui, né, o IG4 e sedar o R7. É uma técnica muito antiga, né, que ela tem o intuito de expelir a energia perversa, o Xie, e fazer o paciente transpirar. Então faz o paciente suar. Alguns dão chá também, né, aqueles chás de limão com alho, gengibre, aquelas técnicas para fazer o paciente suar. E tem ervas também, efedra, na marhuantang, né? Fórmulas que são usadas para fazer o paciente
sudorese. E essa técnica de acupuntura muito antiga, que é tonificar o IG4 e o R7. Eu só sei que tem excesso, Efraim, excesso na superfície, né? Aqui, superficial, excesso, né? Tô com excesso aqui, né? Mais agulhas, menos moxa. A gente não falou de moxa aqui, só agulha. E você tem técnicas para expelir essa energia perversa. Constipação. A gente está constipado. O melhor ponto para constipação. Você falou que constipação é um excesso, uma estagnação, TA6. Aí você pode acompanhar com estômago 40 e o IG2 são todos pontos que eliminam a energia perversa do exterior. Esse aqui elimina a umidade, esse aqui move calor, né? E esse aqui é um ponto que mexe com calor e também move o Qi do intestino grosso. Alguns meridianos, eles não são, eles têm mais afinidade com o órgão e víscera do que o meridiano que tem um nome. Tem alguns pontos, como o TA6, ele tem mais afinidade com funções de intestino grosso, né, na lista de funções dele, do que alguns outros pontos do canal de IG. Né? Às vezes tem afinidade com outras áreas do corpo. Né? Alguns pontos do intestino grosso, do canal do intestino grosso, eles servem mais para você tratar a ombralgia. Né? Eles não vão afetar tanto a fisiologia do intestino grosso como um TA6. Então é uma informação importante aí para vocês. Se houver excesso e estagnação de Qi, lembrar de liberar ali o VC17, agulha, lembre-se disso, F3 e IG4, 4 portões. Né? Essa técnica dos 4 portões para remover estagnação de Qi, fazer o Qi circular. Alguns acupunturistas aqui na China, eles fazem F3 e G4 e o Yin Tang, aquele terceiro olho, né? Quando o paciente chega para a consulta e deixa o paciente 10 minutos com esses pontos, só com esses pontos. Terminados esses 10 minutos, eles tiram essas agulhas e começam com os pontos da sessão. Então, eles dizem que isso ajuda o paciente a tirar um pouco do estresse, a acalmar o Shen e a equilibrar o corpo deles, porque são pontos que têm a função de movimentar, também facilita a movimentação do Qi e do sangue no corpo, e com Qi e sangue movimentando bem no corpo, qualquer estímulo que você der, né? Eu acabei de falar de uma ombralgia, né? Então você dá um estímulo ali na região do ombro, aquele Qi e sangue que você movimentou anteriormente, né, com esses pontos, preparando o paciente para aquela acupuntura local ou mesmo sistêmica, vai ser potencializado. O corpo ele vai entender melhor, vai reagir melhor. Bastante informação, né? Então, só com os 8 critérios. Olha só para vocês terem ideia como dá para fazer muita coisa, né? E se for uma estagnação de sangue, BP10 e bexiga 17 já foram discutidos aqui, deficiência de sangue. Na estagnação também, só que aqui você vai fazer BP10 e o bexiga 10 mais sangria em colateral. Martelo de 7 pontas. Muita gente faz ventosa antes, depois tira a ventosa, uma ventosa com sucção leve, né? Não muito forte, e aí vê onde tem algumas petequias, uns pontos arroxeados, né? E faz uma sangria com martelo de 7 pontas, a agulha de flor de ameixeira nessa região que está com mais petequias ali. E aí essas petequias, esses arroxeados, esses pontos vermelhos, eles indicam que são áreas de concentração de energia perversa e de estagnação de sangue. Aí você remove, né, em vez de ficar fazendo no corpo inteiro, no meridiano inteiro, você vai nos pontos em que você achou ali com essa técnica de sangria inicial. E aí, fechando aqui a experiência do Dr. Cao Yimin, os 8 critérios, o que fazer com os 8 critérios, aplicar isso na clínica, for frio, dispersar o frio perverso e usar pontos de meridiano Yang e técnica Shu Mo. Usar moxa e poucas agulhas, né? Então aqui é a informação, esse quadro aqui foi do primeiro slide. O slide que não é desse paper, desse artigo do Dr. Cao Yimin, mas fica aqui para você consultar. E calor, limpar calor e expelir o Xia, usar pontos de meridiano Yin, usar técnicas com os 5 pontos de transporte Shu antigos. Então, nesse caso aqui, frio, usar Shu e Mo, segundo a sugestão do Dr. Cao Yimin.
Se for calor, você faz as técnicas para expelir o Xie, a energia perversa, limpa o calor e utiliza pontos de meridiano Yin e também técnicas com que usem os 5 pontos de transporte, os 5 pontos Shu antigos. Então você vai buscar nas categorias de pontos e tem pontos que são específicos para remover calor e fogo. Eu termino meu vídeo aqui direto do PowerPoint, lembrando aqui, voltei para o primeiro slide, lembrando que se você é iniciante, fique nesse primeiro quadro aqui, ele traz muitas informações importantes que vão ser importantes também na sua prática clínica, né? São importantes esses lembretes aqui em laranja, importantes para o seu exercício de diagnóstico, e também ele já te traz informações para a prática, né? Um plano inicial, uma estratégia inicial de tratamento, muito importante, inclusive com técnicas, né? Ele já sugere técnicas aqui. Mas se você é iniciante, ainda não viu os pontos, ainda não entrou em ambulatório, fica nisso aqui. Agora, na hora que você entrar, você já sabe que não é para esquecer os 8 critérios, né? Ficar focando só em síndrome de Zhang Fu, síndrome de Zhang Fu. Olha também com carinho para os 8 critérios. E outra coisa, fora aqui do tema da aula, não ache que você é menos inteligente do que qualquer outra pessoa. Não ache que você é menos capaz do que qualquer outro ser humano. Eu tenho confiança de que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, estudantes e profissionais, têm ou vão ter, né, quando formados, alto grau de sucesso nos tratamentos, mas isso demanda disciplina, força de vontade, qualquer profissão, né, psicologia, medicina, odontologia, engenharia, qualquer profissão tem os seus desafios para serem vencidos, né? E na vida também. Professor, estou estudando aqui, tive um problema na minha vida, não sei se eu vou continuar. Continua, insiste, reorganiza as coisas, você vai chegar lá. Se você é isso que você quer, você vai chegar lá, você vai ser um grande acupunturista ou uma grande acupunturista. Espero poder estar contribuindo nessa caminhada sua, e aqui, né, com o Dr. Cao Yimin, esse grande acupunturista, um dos maiores do mundo, ele já dá seleção de pontos, né? Guarda isso, só com 8 critérios. Você já tem técnicas, pontos de acupuntura. Então não abandona os 8 critérios e foca só em síndrome de Zhang Fu. Já tenta extrair o máximo desse conhecimento aqui. E você acabou de ver, né? Tentei mostrar da maneira mais clara possível que muita coisa em termos de seleção de ponto, estratégia de tratamento já pode ser extraída daqui. Então bola pra frente, gente, confio em vocês, obrigado pela sua audiência aí, quase 10 mil inscritos no meu canal nesse momento aqui, setembro de 2019, muito obrigado e sigam em frente, são 10 mil pessoas aí, eu gostaria de falar, não desista, siga em frente, porque é só o sucesso que espera você, não deixe que nenhuma barreira na sua vida impeça você de realizar um sonho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!